Bom dia, bom dia! Segunda-feira, nós temos a lua em Capricórnio no céu, que nessa madrugada fez um trígono com Urano em Touro. Trígonos são vias abertas, extremamente positivas, que acontecem entre signos de mesmo elemento. Urano é revolução, é reviravolta, é aquele plot twist. Urano em Touro, que é o signo mais fixo do zodíaco, que traz a energia mais estável, de firmeza, de solidez, é aquele momento em que a espiritualidade abre uma janela, que é uma janela gigantesca. Urano passa anos em um mesmo signo, tá? Então, nesse trânsito é aquele momento em que as terras taurinas estão sendo remexidas. Então, reviravoltas estruturais estão acontecendo. Por isso que nesses últimos anos estamos vendo muitas pessoas fazendo transição de carreira, e não é algo que acontece assim, da noite para o dia, no estalar de dedos. Leva alguns anos, muitas vezes mesmo, para que, desde aquele momento que você está numa insatisfação, numa inquietação com o seu trabalho atual, até que de fato você resolva fazer alguma coisa, iniciar uma nova trajetória profissional ou acadêmica. Então, muitas pessoas nesse período, desde que Urano entrou no signo de Touro, passaram aí por mudanças em trajetórias acadêmicas, na trajetória profissional também, ou mudanças na estrutura familiar, porque faz parte dessa revolução de longo prazo. Ainda mais nessa conversa em trígono com a Lua em Capricórnio, que rege longos prazos. Na verdade, gente, o elemento terra fala do tempo e de longos períodos, tá? O que aconteceu nessa madrugada? Muitos de vocês estavam dormindo. Algumas pessoas podem ter tido dificuldade para dormir, com a mente aí um pouquinho mais ativa. Mas muitos de nós passamos por algum tipo de atualização lá no plano espiritual. Os nossos mentores, nossos guias, as falanges que nos acompanham atualizaram o nosso campo, os nossos corpos sutis, com as informações que a gente precisa, os downloads. Urano também rege as tecnologias, as redes sociais, a rede elétrica, tudo relacionado à tecnologia e à eletricidade, Urano rege. Então, downloads foram feitos em nosso campo, que vão ficar lá disponíveis para que você possa usar no momento adequado. Então, informações chegaram aí no seu campo, informações energéticas também. Então, digamos, poxa, eu preciso transmutar um padrão vibracional, um padrão mental, um padrão emocional. Então, isso vai estar disponível para quando a sua consciência despertar, você possa fazer uso desse download adequadamente e da forma mais, como é que eu posso dizer, mais plena possível. Porque muitas vezes nós temos informações no nosso campo. Quando eu faço uma leitura de mapa natal, gente, e aí tem lá, poxa, essa pessoa tem um caminho aberto para ser abundante financeiramente, materialmente, tem um campo de sucesso aqui, de fortuna até mesmo. Aí eu vou perguntar à pessoa, como é que está esse setor na sua vida? Ai, Lari, está truncado, às vezes flui, às vezes não. Então a informação está lá no seu campo. Está lá a informação de que você vai ser muito bem sucedida, de que você vai ter um relacionamento incrível, de que você vai ser um sucesso na sua área de trabalho. Mas aquela informação está disponível, você precisa ativar. E o momento da ativação é feito quando você entra em alinhamento com esse estado. E esse alinhamento, ele é mental, ele é emocional, ele é vibracional, é frequencial também. Então, por isso que a gente precisa ter tanta atenção ao que a gente pensa, ao que a gente fala, ao que a gente sente. Nossa, recentemente eu fui fazer a unha, estava na manicure, e vocês sabem, né, que nesse processo você passa no mínimo uma hora ali sentadinha. Gente do céu, me arrependi tanto de não ter deixado meu fone de ouvido perto, porque foi tanta barbaridade que eu escutei relacionada a dinheiro. Aí perceba que dinheiro, as pessoas falando, tá? Vou reproduzir algumas falas aqui. Já cancela aí no seu campo. Cancela, cancela, cancela. Você só vai escutar, mas não vai absorver essas frases.
Mas uma das frases que eles estavam falando foi: nossa, parece que dinheiro é uma maldição. Perceba, as pessoas ricas ficam doentes, têm doenças brabas, doenças horrorosas. Essa foi uma das falas que eu escutei. E por Deus, eu estava assim, pedindo: ai, Senhor, não me deixe absorver nada disso, não me deixe absorver. E a próxima vez que eu for na manicure, eu vou levar meu fone de ouvido, vou ficar escutando o professor Hélio Couto durante as horas inteiras que eu estiver lá, para nada entrar no meu campo. Então a gente precisa ter essa atenção com o que você pensa em relação ao dinheiro, em relação ao sucesso, em relação ao campo afetivo também, né? Porque muitas vezes não está fluindo por conta de decretos que você faz. E decreto, gente, não é só uma oração poderosa que você levanta a mão, aí você vai para meio do mato de madrugada e repete todo mundo junto. Não, decreto é aquilo que a gente fala com muita intenção, com muita fé. E tem gente que fala absurdos com muita fé, com muita força e nem percebe. E aquilo é um decreto. Nesse dia lá, em que eu estava no salão, né, fazendo a unha, várias pessoas estavam fazendo decretos horrorosos sobre a parte financeira, sobre dinheiro, sobre a energia do dinheiro. Aí você acha que elas vão prosperar nessa encarnação? Não vão. Sinto muito, não vai. Não vai prosperar. E talvez isso se estenda até para uma próxima encarnação. Porque você está decretando. Você está decretando. Então presta atenção ao que você fala, ao que você concorda. Eu fiquei caladinha durante. Nem entrei na conversa. Sabe, fingi que eu estava ali intertida no meu celular. Eu escutei e estava assim: ai meu Deus, que absurdo. Cancela, cancela, cancela. Bloqueando para nada daquilo fixar no meu campo. Mas é isso, a gente precisa ter esse cuidado, certo? Então, essas atualizações, muitos de vocês passaram por esse processo lá no plano espiritual, de deixar disponível no campo informações em relação ao campo afetivo, ao campo profissional, ao campo financeiro, material, familiar, para que você acesse no momento em que você estiver alinhada com essas energias e com essas frequências mais elevadas. No início da manhã, nós temos a Lua em Capricórnio conversando positivamente com Netuno em Peixes. E essa foi uma semana, esse final de semana, na verdade, em que falamos sobre sonhos, sobre concretização de sonhos. Estamos ainda sob a egrégora da oposição do Sol com Saturno, que aconteceu no domingo, salvo engano. Acho que foi no domingo mesmo. Que eu falei que, inclusive, é um Saturno cheio. Então, temos essa semana aí de Saturno cheio, Saturno iluminado pelo Sol. Então, aproveita, porque a Lua em Capricórnio tem ressonância com esse Saturno, porque fala de concretização também e de planejamento. Planejamento para realização dos seus sonhos de alma, que é Netuno em Peixes. Então, começa aí a montar um plano. Poxa, sempre quis conhecer tal lugar específico. Sempre quis fazer tal curso. Sempre quis, enfim, cuidar um pouco mais de mim, seja na aparência, seja na sua saúde mental, que inclusive está maravilhoso, gente, para fazer, iniciar um processo terapêutico de longo prazo mesmo, porque é processual, um processo terapêutico. Nós temos agora o Sol em Virgem, estamos na temporada virginiana, com Mercúrio retrógrado. Os planetas, quando entram em retrogradação, eles nos permitem essa revisão interna. Hoje, inclusive, Urano fica retrógrado. Eu só não vou. Eu acabei esquecendo de anotar aqui a data para falar para vocês até quando é Urano retrógrado. Mas enfim. Urano fica retrógrado hoje, temos a Vênus retrógrada no céu, temos Mercúrio retrógrado no céu também, Netuno retrógrado. Então é um período incrível para revisita dos seus valores internos, da sua comunicação interna, como você fala sobre si, como você fala consigo, o que você pensa sobre você, o que você sente sobre você, as revoluções internas que precisam ser feitas, Urano. E essas revoluções internas dizem inclusive de quebra, de ruptura, de padrões específicos que são repetitivos aí na sua jornada. Então, a ruptura de um padrão emocional de baixa vibração, por exemplo, porque Urano também é ruptura.
Urano é quebra, Urano fala de quebra de paradigmas, né, de tabus sendo quebrados. Então, um padrão aí de pensamento, um padrão emocional que precisa ser rompido para que você acesse maiores e melhores oportunidades. Então, é um momento em que você deve mergulhar no seu interno. E se você está sentindo que não consegue fazer isso sozinha, sozinho, busque uma ajuda profissional para que você possa aproveitar todo esse período e essa temporada o máximo possível. Tá? Eu sou terapeuta holística, gente. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. A primeira sessão, que é a sessão experimental, tem o valor descontado. Então aproveita que estamos em um período virginiano de curas, de limpezas energéticas, espirituais, holísticas mesmo, num todo, para que você possa transmutar os seus padrões mentais, seus padrões emocionais, fazendo com que o seu campo eletromagnético atraia para você aquilo que você realmente quer e não aquilo que está no seu inconsciente, sabe? Mas o que você realmente quer conscientemente. Às vezes a gente verbaliza, eu quero viver um relacionamento incrível, abençoado. Mas aí inconscientemente você tem tantas crenças nesse setor de relacionamento, você tem tantas crenças relacionadas a você. Você se nivela por tão baixo inconscientemente que o que você atrai são relacionamentos que também te nivelam por baixo. Então, essa é a importância da gente iniciar um processo terapêutico, porque aí a gente começa a tomar consciência do nosso inconsciente e a trabalhar para fazer essa transmutação, de forma que as cocriações que se manifestem na sua vida sejam de fato alinhadas com o que você quer, conscientemente, sabe? Então tá aqui na descrição desse vídeo o link para o meu WhatsApp, tá? Vai ser uma alegria e uma honra iniciar esse processo terapêutico com você, te conduzir nessa jornada de mergulho e de tomada das rédeas da sua própria vida. Bom, nós temos hoje também essa lua conversando numa conjunção, se juntando a Plutão. Plutão é um planeta de finalização, de mortes, de términos também. Na verdade, ele rege os ciclos, mas está muito associado à morte e a finalizações. Então, nas últimas semanas, nós falamos também sobre isso, sobre algumas questões aí de longo prazo finalizando. E Saturno rege os longos prazos, Capricórnio, que é um signo regido por Saturno, também rege os longos prazos. Então, Plutão em Capricórnio, nessa conjunção com a Lua, traz uma abertura aí para que você possa finalizar um padrão emocional, por exemplo, uma dependência emocional que você tem com uma pessoa específica. Isso vai ficar claro para você, para que você possa fazer esse corte ou finalizar uma jornada. Se você já vinha aí pensando, olha, está insustentável essa situação, essa circunstância, esse relacionamento, esse contexto que eu faço parte, está na hora realmente de finalizar isso daqui, para que eu possa renascer, para que eu possa entrar numa nova frequência. Então, aqui está, mais uma vez, um sinal da espiritualidade, né? Como se a espiritualidade estivesse te respondendo que sim, você está pronto para finalizar, para fechar esse ciclo e adentrar um novo ciclo. Ontem eu fui no teatro, fui assistir uma peça e no muro, assim, né, estava pichada uma frase que dizia o seguinte: amanhecer para não morrer de ontem. Eu achei essa frase tão profunda. Aí embaixo tinha assim, assinado filosofia de esgoto. Mas, gente, é tão profunda essa frase. A gente realmente precisa amanhecer. O amanhecer é o nascer do sol. E eu tenho falado aqui para vocês, principalmente enquanto estávamos na temporada leonina, no mês passado inteiro, eu falei sobre isso, que o sol é clareza, é iluminação, é consciência. Então, o amanhecer, o nascer do sol, é o processo de tomada de consciência. Aí a frase diz: amanhecer para não morrer de ontem, para não ficar preso no passado, repetindo os padrões do passado.
É tomar consciência desses padrões que estão sendo repetitivos para que você possa viver nesse amanhecer e não ficar morrendo de ontem, sabe? Amanhecer para não morrer de ontem. Então, esse aspecto fez total sentido. Eu até brinquei assim, né, com a companhia que eu fui ao teatro. Eu falei, nossa, vou usar essa frase em uma das mensagens. Aí, quando eu fui ver os aspectos do disco, cabe perfeitamente. Então, é isso, se permita amanhecer, sabe? Se desvincule do passado, principalmente desses padrões repetitivos que te mantêm nesse mesmo lugar, andando em círculos, patinando. É a hora de ir para o novo, de ir para a vida, de se permitir mesmo amanhecer. É isso, meus amores. Desejo uma linda segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.